Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes, Silvio Navarro e Fabiana Barroso, de São Paulo, e Ana Paula Henkel, de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos também na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é dia 10 de março de 2023. Confira os destaques desta sexta-feira. Acordo de quase 27 bilhões de reais com estados para compensar perdas com ICMS. Marcos Troirro renuncia à presidência do Banco dos BRICS. Em votação unânime, o ditador da China é eleito para terceiro mandato como presidente. Não havia outro candidato. Esses assuntos e muito mais agora em Oeste Sem Filtro. E a edição 155 da Revista Oeste traz na capa um artigo de Silvio Navarro com o título Cortina de Fumaça. Bom, já que temos o privilégio de ter o Silvio Navarro aqui na bancada do Oeste Sem Filtro, já quero dar as boas-vindas. Boa noite, Silvio, parabenizar pela excelente reportagem de capa da Revista Oeste e já quero pedir para você comentar um pouquinho dessa matéria que saiu hoje no site da Revista Oeste. O craque e a querida Fabi Barroso, que ontem à noite estava comigo no Estúdio Oeste, justamente apresentando esta capa. Paula, veja só, cortina de fumaça. Por quê? Um termo para explicar o que está acontecendo no Brasil. Um presidente que não governa, que não tem plataforma, que vive de bravatas, e a imprensa que vive das suas manchetes de festim. Nós vamos colocar na tela agora, na sequência, Paula, uma lista, por exemplo, de coisas que acontecem no Brasil real, nesses primeiros 70 dias do ano, e o que a gente pode chamar de metaverso do consórcio da imprensa e do Lula. Então veja, Paula, vamos lá. O Brasil, nesse momento, começou o ano com o BNDES voltando a financiar governos, ditaduras de esquerda, com 37 ministérios, com ministros alvos de denúncias aí há 2 meses. Temos o Juscelino Filho das Comunicações, a Daniela do Vaguinho do Turismo. Todo mundo já esqueceu, mas o fim do saque aniversário do FGTS está aí. Bom, empresas com demissões sucessivas em massa e em larga escala. Inclusive, algumas empresas deixaram o Brasil. Na área da cultura, a liberação de 10 bilhões de reais para a Lei Rouanet. Tem até aí uma atriz global que já levou os seus milhões de reais. O MST e seus satélites, como o bando de José Rainha, têm invadido dezenas de fazendas, já batendo o recorde no número de invasões pelo Brasil de todo o mandato do presidente Jair Bolsonaro. O Lula não condenou, por exemplo, o avanço de Putin na guerra contra a Ucrânia, que já dura aí mais de um ano. O Brasil não repudiou a ditadura da Nicarágua na ONU. Afinal de contas, está lá o seu companheiro Daniel Ortega. Tem o aumento da gasolina, justamente que o consórcio da imprensa tenta tratar como reoneração. Reonera os combustíveis, para não dizer que o governo aumentou e taxou de novo a gasolina. Podemos colocar aí também, ao longo do texto, a gente comenta outras coisas, mas o salário mínimo anunciado, que teria um ganho real, R$18, foi esse o valor. Bom, e o que é que a gente vê nas páginas, nos portais do consórcio da imprensa, Paula? Nós temos aí, olha lá, vamos colocar de novo, se a gente puder, na tela que eu estou acompanhando aqui os itens. Veja só, começando então, o ano começou com o genocídio dos Yanomamis, da tribo Yanomami, que teria sido provocado por Jair Bolsonaro, né? Depois, o desmatamento na Amazônia teria sido estimulado pelo governo anterior, de Jair Bolsonaro. Aliás, quem acompanhou o noticiário de hoje, está lá no site da Revista Oeste, por exemplo, viu que o desmatamento continua avançando a passos largos, segundo os números utilizados pelos próprios petistas. Mas o presidente já é Lula, há mais de 60 dias. Isso o consórcio da imprensa não lembra. Os cartões corporativos de Bolsonaro. Se a gente corrigir o valor da inflação, com o valor da inflação, hoje
o mandato do presidente Jair Bolsonaro teria desembolsado 32 milhões de reais. Isso, valores corrigidos, repito. O Lula, 60, praticamente o dobro. E os gastos com cartões corporativos, Paula, é uma espécie de um baú de notas fiscais onde se pode pinçar qualquer coisa. Então, o presidente gastou em 4 anos 10 mil reais com sorvete e isso é tratado como escândalo. Tem jornal que conseguiu achar até picanha. E a moeda única com a Argentina? Alguém se lembra? Quanto tempo a imprensa passou debatendo a possibilidade de uma moeda única com a Argentina, algo que jamais vai se concretizar? Falamos isso aqui no Oeste Sem Filtro. A economia não deslancha e a culpa é de quem? Dos juros, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A reoneração da gasolina, já comentamos aqui. A causa da fome, no discurso gordofóbico do Lula, é porque tem gente comendo demais. Lula disse também que ia resolver a guerra da Ucrânia, não ia? Pois bem, o carnaval já passou. Depois dele, veio aí uma onda de virose. Cadê a Covid nas páginas dos jornais? Acabou junto com o governo Bolsonaro. E por fim, Paula, aí para a gente citar um pouco desse metaverso que a gente está vivendo, as joias de Michele Bolsonaro. Desde o sábado, dia 4, a imprensa só tem uma pauta: as joias de Michele Bolsonaro, que, inclusive, é tratada como contrabandista por alguns articulistas da imprensa. Tem um outro aí, de um portal bem famoso de notícias, que comparou as joias ao triplex do Guarujá e ao sítio de Atibaia. Então, Paula, para finalizar, demos aí alguns exemplos do que acontece de fato no Brasil, e o Oeste tem mostrado, não só nessa reportagem, mas aqui no Oeste Sem Filtro, e aquilo que você vê no consórcio da imprensa, que não acabou. Não adianta eles terem anunciado o fim em dezembro, mas o consórcio não acabou. E digo mais, se o Lula não quiser começar a governar, não precisa. O consórcio prefere acompanhar os passos de Jair Bolsonaro. Bom, a gente vai comentar outras reportagens aí da Revista Oeste ao longo do programa, mas mais uma vez, se você quiser ler essa reportagem do Silvio Navarro completa, é só acessar o site revistaoeste.com. Lembrando que esse texto é exclusivo para assinantes aqui da Revista Oeste, por isso eu quero mais uma vez fazer um convite para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. A Revista Oeste defende a democracia e as liberdades individuais. Ao assinar a revista, você também apoia todos os nossos programas em vídeo, além do nosso site, com conteúdo 24 horas. A Oeste não aceita recursos públicos. Aqui não tem acordo com governo nenhum, nem com partido político. E é a sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Nesta semana, temos artigos de Flávio Gordon, Biratã Iório, Gabriel de Andrade, além dos nossos colunistas fixos, J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Dagomir Marquesi, Bruno Meyer e muito mais. Lembrando a você que essa semana a gente tem uma promoção especial em homenagem à Semana da Mulher, até 30% de desconto. Então, se você ainda não é assinante, corre lá no site, é só digitar revistaoeste.com/Dia da Mulher, ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui do ladinho da tela. É um passo a passo muito simples, muito rápido para você também se tornar um assinante e aproveitar essa promoção que a Oeste fez especialmente para as mulheres. E olha só, pessoal, Augusto, Fabi, Ana, Silvia, eu recebi informação do nosso departamento de assinaturas que 33% hoje das assinaturas são correspondentes às mulheres. Então a gente precisa aumentar esse número, né, mulherada? Então convido a você que está aí nos acompanhando, que gosta do nosso conteúdo, a assinar a Revista Oeste. E se você está aí, você que é pai, que é namorado, que é marido, também pode presentear a sua mulher, a sua filha, a sua neta, sua amiga, com uma assinatura da Revista Oeste. Eu tenho certeza que ela vai gostar muito desse presente. É um presente diferente para deixá-la sempre muito bem informada. Agora, 17 horas e 54 minutos, e vamos então ao primeiro assunto do dia aqui no programa Oeste Sem Filtro. Marcos Troirro deixou a presidência do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. A entidade elogiou em nota a paixão de Troirro pela, abre aspas, cooperação internacional e pelo trabalho em equipe, fecha aspas. Agora, o caminho está livre para Dilma Rousseff assumir o posto em Xangai. Quero dar as boas-vindas e boa noite a Ana Paula Henkel. Ana, nós comentamos aqui que a Dilma foi sabatinada nesta semana, né? Muito provavelmente deve assumir o cargo até o final de março.
Pois é, agora o pessoal dos BRICS, eles vão sentir na pele o que nós brasileiros sentimos durante muitos anos e ainda vão dar algumas boas risadas. Boa noite, Paula. Boa noite, querida Fabi Barroso, craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. E antes de tocar nesse assunto, Paula, eu queria parabenizar o Silvio pela espetacular capa. Eu acabei de ler aqui o artigo um pouco antes do nosso programa. E olha, pessoal, só o artigo do Silvio essa semana já vale a assinatura, porque é um artigo histórico. A Oeste fazendo o trabalho da boa imprensa, trazendo fatos, trazendo números, estabelecendo exatamente as páginas da história no Brasil, como ela foi, nossa economia, e o que agora o consórcio está tentando fazer com essa cortina de fumaça. O que é muito comum, né? A gente vai falar da China, dos comunistas, o que é muito comum, o manual, né? Apagar a história, esconder o que de fato aconteceu, colocar outras narrativas no debate público. E aí vem essa belíssima reportagem do Silvio Navarro e fala: bom, vocês podem continuar empurrando as mentiras, mas a verdade é essa aqui. Então, parabéns, querido Silvio. E sobre os BRICS, agora é aguardar a pena que é de ver o Troirro sair, que nós que vimos um governo técnico nos últimos 4 anos, a gente sempre fala isso aqui, pastas extremamente técnicas, Paulo Guedes, Cristina, Tarcísio. O Tarcísio praticamente se elegeu ao governo de São Paulo porque tem esse lado muito técnico aguçado. E o Troirro é exatamente dessa estirpe de profissional. Altamente técnico, altamente respeitado aqui fora, até aqui nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, obviamente, eles não fazem parte dos BRICS, mas o Troirro é um nome muito comentado aqui nos Estados Unidos, exatamente por esse lado técnico, da credibilidade, e que estava elevando não apenas o BRICS a um outro patamar, mas o próprio nome do Brasil. Então, uma tristeza, né? Um governo técnico sai no Brasil e agora ver o Troirro, que de uma certa forma representa esse lado profissional e técnico da nossa nação, agora se despedir de um posto tão importante para o Brasil. Quero dar as boas-vindas também, muito boa noite, Fabi Barroso. Boa noite, Paula, boa noite, Ana, boa noite, Silvio Navarro, e boa noite, querido Augusto Nunes. Boa noite, pessoal aqui da Revista Oeste. Só vou enfatizar para o pessoal assinar para a gente continuar firmes e fortes. Bom, está tudo alinhado essa questão aí do BRICS, né? O Lula tem uma viagem a Xangai e, com toda certeza, né, vai ser também ali o momento de ter a posse da presidenta Dilma no Banco dos BRICS. Realmente, como disse a Ana, eles terão a noção do que nós passamos, né? E quero ver a força depois para tentar remover, mas é claro o alinhamento, as intenções e as alianças formadas. Então, o Lula, neste governo, está fazendo alianças perigosíssimas, neste caso aqui, na América Latina, né, aquela comitiva meio privê para a Venezuela, e também agora, né, depois que fez barbaridades aí em relação à Ucrânia e declarações, também o voto que a gente já comentou de não condenar, né, o regime ditador da Nicarágua. Agora nós teremos Dilma capitaneando o dinheiro do BRICS. E vamos lembrar aqui que o BRICS está tomando força, porque o mundo está mudando. Então, essa questão de força, né, que tínhamos no passado das potências econômicas está mudando. Mas acho que a Dilma talvez seja um agente duplo nesse sentido. Talvez eles não saibam de toda a verdade. E vamos acompanhar aí e vamos cornetar toda vez que ela disser uma besteira. Com certeza dirá. Muito boa noite, Augusto Nunes. Agora, então, no Banco dos BRICS, deixaremos um quadro técnico aí de Marcos Troirro, ele que é diplomata e economista, entrando, então, Dilma Rousseff, uma indicação totalmente política, né? Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu irmão Silvio. Parabéns pela
reportagem de capa, Silvio, está realmente excepcional. Boa noite, minha querida parceira Ana. Boa noite, querida Fabi. Boa noite a você que nos acompanha. É como trocar o Messi pelo camisa 10 do Itapeva. Essa mudança no banco dos BRICS. Eu tenho a honra de ser amigo do Marcos Troilo. Nós trabalhamos juntos no Jornal do Brasil, depois ajudamos na montagem, né, juntos, de um site em Cuiabá. Trabalhamos também juntos na Jovem Pan, ele foi o nosso correspondente internacional de luxo e continuamos amigos. O Marcos Troilo é um grande diplomata, é um grande executivo e é um economista excepcional. Ele teve uma gestão, vinha tendo uma gestão admirável no BRICS. Saiu porque ele não está alinhado com o atual governo, nunca estará, e para que fosse aberta alguma vaga para a desempregada Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, não, ela fala um dialeto, subdialeto intraduzível. Eu não sei como é que eles vão encontrar alguém, como nenhum de nós, né, com a gente com mais de 5 neurônios não entende o que a Dilma fala. Eu quero saber como é que vai ser traduzida. Vamos chamar aquela menina que traduzia para Libras. Imagina como sofreu a garota lá. Um dos meus sonhos é entrevistá-la. Saber como é que ela disse que não tem meta, mas quando se chegar à meta, a meta vai ser dobrada. A Dilma talvez tenha de apresentar lá no BRICS o projeto do trem-bala, pelo qual ela é obcecada. Imagina, explicando que tem um país que quer começar a reconstrução do sistema ferroviário pelo trem-bala, e é a Dilma que está explicando. Esse é o Brasil do Lula. O critério da mediocridade, tá? E da cumplicidade que está prevalecendo. Muito ruim para o Brasil. Agora, 18 horas, 2 minutos, e o assunto é economia. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, anunciou um acordo de quase 27 bilhões de reais com os governadores para compensar a perda de arrecadação do ICMS. Haddad se enrolou na hora de explicar de que forma o governo chegou ao valor. Nós chegamos a um número que num acordo nunca, né, quando é um acordo nunca é satisfatório para ninguém, né? É uma conta que você faz com base em parâmetros e é técnico. Então, tecnicamente, o trabalho foi intenso e chegaram ao valor de 26,9 bilhões de reais. Então, número de compensação. Segundo o Planalto, do total acordado, cerca de 9 bilhões de reais já foram compensados por meio de liminares concedidas pelo STF a estados devedores da União. O restante será abatido das parcelas das dívidas com o governo até 2026. O acordo ainda será levado para homologação do Supremo. Haddad garantiu que o montante não afetará as projeções econômicas. Parte desses valores já foram compensados e a parte que não foi compensada está sendo diluída no tempo, justamente para que não tenha um impacto nas contas da União esse ano. Então, nós estamos diluindo os efeitos desse acordo para que a gente consiga acomodar nas nossas projeções e metas que já foram anunciadas, inclusive, desde janeiro. Augusto, você pediu, se eu entendi, eu vou pedir socorro aqui para a Fabi, ela que é tributarista, para ver se ela consegue desenrolar esse nó. Porque primeiro ele anunciou o acordo de quase 27 bilhões com os governadores para compensar perda de arrecadação de ICMS. Aí quando ele foi explicar numa coletiva de imprensa como é que ele chegou a esse acordo, ele disse que chegou ao número num acordo que nunca é satisfatório, um acordo que é técnico, ele não soube explicar como é que ele chegou nesse número dos... Posso me manifestar pouco, porque a Fabi vai me ajudar a entender isso aí também. É uma mistura da Zélia Cardoso de Mello, que deu a pior entrevista da história quando era ministra da Fazenda do Fernando Collor, da Zélia com a Dilma. Porque é um negócio espantoso, só essa frase.
O acordo, um acordo não é satisfatório para ninguém, ao contrário, tem que ser satisfatório para todos. Satisfatório, não é vantajoso. Se for vantajoso para alguém, primeiro não dá para ser vantajoso para todos. Né? Ele é satisfatório. É assim que você termina uma guerra, você mantém um governo. Ele está mais para terminar um governo. Ele não entende nada de acordo e de números, né? Porque uma entrevista dessa, eu sou fraquíssimo em economia, mas eu explicaria melhor. Chegaria e falaria assim, olha aqui, esse número não tem explicação, mas é esse que vamos usar, ponto. E aí, Fabi? Bem difícil desvendar esse mistério, né? A cabeça de Haddad, como disse o Augusto, também é compatível com a da Dilma, que a gente comentou agora há pouco. Não tem sentido essa questão tributária. A perda de arrecadação, você consegue computar geralmente em um ano, né? É assim que é calculado todos os prazos em tributário, principalmente em direito tributário. Então, quando ele fala extremamente técnico e não explica este número, fica difícil até nós chegarmos a alguma conclusão. O que geralmente acontece quando você tem um abatimento de ICMS por combustível, que foi o que aconteceu nos estados, você tem um efeito diferente do que essa pregação aí dos governadores. Você tem um reaquecimento econômico, as pessoas acabam abastecendo mais, girando mais a economia, e quando você fazer a medição disso, do tal do impostômetro, principalmente aqui em São Paulo, dá para ver bem, né? Foi vantajoso para o Estado. Então, essa perda, realmente, eu gostaria de ver em números, e aí esse número é jogado, e é um governo altamente gastador, que não tem compromisso nenhum com dinheiro público. Então, para ficar bem na fita com governadores e talvez aí, né, pagar alguns favores, é isso que está acontecendo com dinheiro público. E aí vai ser a chancela do Supremo Tribunal Federal, que nós não teremos surpresa alguma, será chancelado sim, porque os ministros já manifestaram essa questão que não tem nada de técnico, de quando se abaixa o ICMS, que é uma alíquota que pode fazer isso, né, no mesmo exercício fiscal, não tem essa perda aí. E se tivesse, teria que ser comprovada. E a segunda parte também que ele fala de ter uma compensação, é bizarro, porque a gente sabe a fila de precatórios que existe em cada estado e a União acaba pagando isso, e a gente sabe o que aconteceu no governo Bolsonaro, colocando precatórios para valer no mercado e também dando um prejuízo fiscal enorme, que fica fora de qualquer previsibilidade orçamentária de um governo coeso e correto, que não é o caso. Silvio Navarro, quer ajudar a desenrolar esse engodo aí? Só para a gente reforçar aqui com a audiência. Então, o Haddad anunciou um acordo de quase 27 bilhões de reais com os governadores para compensar a perda de arrecadação do ICMS. E desse acordo, cerca de 9 bilhões já foram compensados, então não dá para entender se está nesse cálculo, né? E o restante vai ser abatido, então, das parcelas das dívidas com o governo até 2026. E como bem lembrou a Fabi, tem a questão dos precatórios, que é algo que impacta diretamente nas contas do governo, né? Isso, Paula, ajudar a desenrolar eu não vou, porque é impossível. O Augusto usou aí uma comparação muito boa, né? Zélia Cardoso com Dilma Rousseff. O Haddad não conseguiu explicar porque ele não sabe o que ele está falando. Simples assim. É um ministro da Economia que admitiu no passado que não entendia de economia. Ponto. A Fabi acho que trouxe bem, inclusive com esse adendo dos precatórios bem lembrado. Mas o ponto só, talvez para ajudar a jogar um pouquinho de luz nessa história, é que é o seguinte, vocês vão se lembrar que no ano passado o presidente Jair Bolsonaro, sob a alta pressão para reduzir determinadas tarifas e determinados preços, gasolina, bem lembrado pela Fabi, mas tinha luz elétrica, comunicações e até transporte coletivo. O que ele fez? Ele fixou um teto para o ICMS. E com isso, evidentemente que os estados perdem receita. Também o Bolsonaro, na época, dizia, todos estão me pressionando a baixar preços, certo? Então os estados precisam arcar também com essas medidas. Todo mundo precisa de um pouquinho de ônus, não dá para ficar só na União. E agora, já com o governo novo,
os estados vão lá com o pires na mão pedir dinheiro. Primeiro pediram 45 bi, depois 37 bi, e parece que fechou agora em 27 bi. Nesse acordo, que deveria ser bom para todo mundo, e no final das contas ele porque parte do dinheiro vai ser abatido das dívidas de alguns estados. Os que não têm, não têm, mas os que têm, e a maioria tem, dívidas altas, vai ser abatido. Mas aí o Haddad disse que o acordo é ruim, né? Não é bom para todo mundo. Enfim, é muito enrolado, né? Não dá para você ter na Fazenda alguém que não entende de economia. Ana, nessa mesma coletiva de imprensa, o Fernando Haddad disse que uma proposta do novo arcabouço fiscal, da nova regra fiscal, já foi finalizada e vai ser apresentada ao Lula na semana que vem. Essa regra fiscal que vai substituir o teto de gastos, que, vamos lembrar, foi atropelado no final do ano com a PEC da gastança. Essa notícia é importante, né? Porque o mercado todo está esperando aí uma nova regra, uma nova âncora fiscal para o mercado. Agora você vê, Paula, vai sair, né, a importante expressão teto de gastos, porque isso demonstra exatamente, nós conseguimos fazer o retrato perfeito, teto de gastos. Você não pode passar deste teto, você não pode gastar mais do que você arrecada. Agora vai ser regra fiscal, é a turma da reoneração, né? Agora o orçamento secreto, então, desapareceu. Eu anotei aqui exatamente, Augusto, eu não entendi essa frase. Um acordo nunca é satisfatório para ninguém. Então, por que as pessoas fazem acordos se um acordo nunca é satisfatório para ninguém? E aí o Silvio matou a charada. Não sabe explicar porque não sabe absolutamente nada de economia. O meu filho, no último ano agora de economia, provavelmente sabe muito mais do que o ministro da Economia do Brasil. Agora, o interessante é que, diante de respostas tão absurdas, sem nexo, por que o jornalista não volta à pergunta: ministro, não entendi muito bem, será que o senhor pode repetir a resposta com um pouco mais de detalhe? Não existe isso nessa imprensa. Ministro, e as dívidas de países como Cuba, Venezuela? O senhor tem alguma posição sobre isso? Antes, né, de estar aqui desse lado, cansei de assistir entrevistas, o Augusto Nunes entrevistando, e o Augusto perguntava de novo, né, jornalistas responsáveis perguntam: olha, eu não entendi, o senhor pode explicar? Curiosamente, quando era o presidente Bolsonaro, era uma chuva de perguntas. Não, mas e isso? Não, mas e aquilo? Mas e a unha encravada? Mas e o teto? Mas e o orçamento secreto? E agora desapareceu. O jornalismo não faz absolutamente mais nenhuma pergunta, muito menos perguntas técnicas. O que vai acontecer com as dívidas dos países comunistas, dos ditadores que estão devendo aí bilhões aos nossos cofres públicos, estão devendo bilhões aos pagadores de impostos no Brasil? Alguém vai perguntar isso para o ministro da Economia? Agora, 18h13, e é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. E o convidado de hoje é o senador pelo Ceará, Eduardo Girão. Muito boa noite, senador. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa Oeste Sem Filtro. Não estamos ouvindo, senador. Precisa abrir o áudio. Abrir o áudio. Ainda não estamos. Não? Eu vou pedir então para a produção. Bom, a gente volta então, vamos falar então de inflação, continuando com o tema de economia, e depois a gente volta com uma entrevista com o senador. Vamos lá. Posso ler a cara? Não, tenho aqui. Pronto, chegou. Inflação. Inflação subiu 0,84% em fevereiro, 0,31 ponto percentual acima da taxa de janeiro. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta no mês passado, com exceção do vestuário. O maior impacto na inflação foi provocado pela educação por causa dos gastos com o começo do ano letivo.
Na sequência, vem saúde e cuidados pessoais e também habitação. Fabi Barroso, a gente estava comentando aqui os desdobramentos da economia, a coletiva de imprensa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agora essa informação sobre a inflação em fevereiro que subiu 0,84%. É muito simples a gente chegar nesse resultado. Mais uma vez, né, um governo que não tem comprometimento com gasto público, gasta para dedéu, e não tem a tal famosa âncora fiscal, está parecendo um batomushi, né? Eu posso falar do batomushi porque já o pessoal foi condenado de verdade. Então afunda a economia, afunda tudo e, consequentemente, dá inflação. E aí, só para ajudar, o Lula está querendo baixar os juros, o tal juros, né, que ele não consegue também explicar a motivação e como que ele funciona, no grito. E aí já tem alguns parlamentares trabalhando para a CPI da Americanas, que eu concordo, né? O mercado, manipulação de mercado, tem que ter mesmo a investigação, mas eu preferia nessa acreditar mais na Polícia Federal e nos órgãos comuns. Por quê? Porque nessa tentativa de colocar essa CPI que está... pode ser que venha, né, para apurar as Americanas, a fraude supostamente das Americanas, é possível que seja enterrado outras que nós temos bastante interesse, porque a gente sabe que as gavetas lá são muito enormes e muita coisa fica esquecida. Exemplo disso, cheguei a comentar ontem no programa aqui que eu fiz com o Silvio, a gente tem a CPI das ONGs, né, que jamais saiu da gaveta profunda. Então, vamos ver e vamos acompanhar essa questão de perto, porque inflação, gente, a gente vai enfrentar, porque não dá para tratar de economia sem âncora fiscal, né? E realmente o governo não sabe nem o que é isso. Silvio Navarro, na sua matéria aí de capa, né, Cortina de Fumaça, você também fala de inflação, começa inclusive falando da gasolina que está pesando no bolso do consumidor, né? Exatamente. Reonerou, né, Paula? Pois bem. Olha só, Paula, primeiro lugar, a gente falava agora há pouco sobre o Fernando Haddad. A Ana Paula trouxe um ponto, jogou luz, acho que num ponto central. Veja, nenhum jornalista perguntou, ministro, o senhor pode explicar o que o senhor não conseguiu explicar? O senhor, olha, faça perguntas específicas. Da onde é que o senhor tirou esse número? Quem propôs? Quais foram as bases desse acordo? Por que isso está acontecendo agora, já que lá atrás os estados aceitaram, de alguma forma, um pacto para redução de preços e isso impactou em arrecadação? Pois bem, ninguém fez esse serviço. Pelo contrário, na semana passada, o Fernando Haddad estampou a capa de 2 revistas no país. Revistas essas que já tiveram algum prestígio no passado. Agora, Paula, olha um ponto importante que a Fabi traz aqui. Esse governo começou o ano, e lembramos isso na nossa edição, culpando os juros. A taxa Selic, aquela que o Copom, desde 1996, se reúne para fixar a cada 45 dias, a taxa dos juros. De fato, os juros estão altos. Mas por que o juro está alto? Justamente para segurar o dragão da inflação, que desvaloriza a moeda e que consome o bolso do brasileiro. Ou esse governo que está aí quer culpar os juros. O que acontece? Se você mexer nos juros, se a gente não tivesse um Banco Central independente, e sim um Banco Central aparelhado politicamente, como quer o PT, o que acontece? O poder de consumo, a ideia de que o consumo estaria melhor, o brasileiro passaria a gastar mais dinheiro. É essa falsa sensação que o Lula quer, porque o Lula quer que o brasileiro compre picanha. Enquanto isso, a nossa economia, as bases da economia não se sustentam. Então, é por isso que a inflação segue nesse patamar, sobe um pouquinho. Nessa época do ano é normal subir por conta da volta às aulas. Você viu que o setor de educação justamente puxou essa alta, né? Então, é importante a gente notar, mais uma vez, porque eu até pedi para comentar esse tema brevemente, Paula, isso é também uma parte do discurso de cortina de fumaça do governo, que ataca os juros porque não tem nenhum plano para o país, não sabe para onde vai levar a nossa economia, aliás, nem o ministro consegue explicar para onde ele quer levar a nossa economia, então planta aí uma grande cortina de fumaça.
Silvio, o artigo do J.R. Guzzo dessa semana na Revista Oeste também vai muito nessa linha da questão da cortina de fumaça, né? Com o título É Permitido Roubar, e eu vou pedir aqui para Augusto Nunes ler um trechinho para a gente. É outro primoroso artigo do Zé Roberto Guzzo, ele mostra, escancara alguns assuntos que poderiam servir de pauta para jornais sérios. A revista não deixa de falar de nenhum. E os jornais fingem que não, a imprensa velha finge que não existem esses fatos. Vamos lá. Se o ministro das Comunicações faz o que fez e continua no emprego e sai de uma audiência com o presidente rindo e dizendo que eles nunca se entenderam tão bem, o que se pode esperar do conjunto da obra? A experiência sugere que não se pode esperar nada de bom ou sequer de razoável. Daqui a pouco, um outro peixe gordo do governo faz a mesma coisa e o resultado vai ser o mesmo. A ministra do Turismo, por exemplo, tem pelo menos 5 milicianos do Rio de Janeiro na sua intimidade e está metida numa história de gráfica fantasma, mas não larga o osso de jeito nenhum. E Lula não diz para largar. Na verdade, está acontecendo o exato contrário do que o presidente anunciou na sua primeira reunião com os ministros. Ele disse ali que o menor erro de conduta seria castigado na hora. O ministro ou um outro alto comissário qualquer, flagrado em alguma lambança, seria gentilmente convidado a sair. Foi apenas uma palhaçada a mais. Qual a moral de Lula para punir alguém? Ele que foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ficou 20 meses na cadeia e só está solto porque foi salvo pela maior aberração jurídica já praticada na história do país. Mais que isso, ou muito mais que isso, passa pela cabeça de alguém que a atual justiça brasileira ou o Supremo Tribunal Federal venham a incomodar qualquer figura do governo Lula por prática de corrupção, é uma impossibilidade. Não vai acontecer. E todo mundo sabe disso. Os donos do governo têm carta branca do STF para fazerem o que bem entendem, sem qualquer risco de serem processados por alguma coisa algum dia. E se por acaso forem, o punido será o juiz. Belo artigo aí de J.R. Guzzo. E é um que você... trecho só. É só um trecho, é para ler o artigo completo. Corre lá no site da Revista Oeste. Mais uma vez, convido você que está nos acompanhando a assinar a Revista Oeste, aproveitar a nossa super promoção da Semana da Mulher, com até 30% de desconto. A produção me disse que essa promoção da Semana da Mulher vai até domingo. Então, corre lá, aproveita. É só digitar revistaoeste.com/Dia da Mulher, ou então apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code, para você também conseguir acessar todos os textos da Revista Oeste, que já está disponível no nosso site. Agora, 18h23, a gente está tentando restabelecer conexão com o senador Eduardo Girão, ainda não temos, mas logo mais a gente consegue conversar com ele. A produção vai me avisar assim que ele estiver pronto. A gente continua com mais informações aqui enquanto isso. Arthur Lira, presidente da Câmara, jantou ontem com Lula. O clima entre os dois está tenso. Lira mandou recado ao presidente durante um evento na Associação Comercial Paulista. Ele reclamou do uso das emendas aos parlamentares para barganhar a retirada de assinaturas da CPMI do 8 de janeiro. Lira, que é do Partido Progressista, articula uma frente entre o PP e União Brasil, que tem 2 ministros com a corda no pescoço: Juscelino Filho, das Comunicações, e Daniela do Vaguinho, do Turismo. Juntas, as siglas formariam a maior bancada da casa, com 108 votos. Atualmente, o PL é a maior, com 99 cadeiras. E aí, Ana, esse jantar aí de Lula com Arthur Lira tem repercutido bastante na imprensa desde ontem à noite, né? Bom, tem repercutido até porque o Lula está preocupado, né? Nós sabemos muito bem o que aconteceu com Dilma e com Collor quando eles resolveram brigar com o parlamento, quando eles resolveram brigar com a Câmara dos Deputados e os seus presidentes, né? Sabemos muito bem dessa história.
E sabemos também que o Lula, apesar dessa pompa toda, desses discursos de palanque até hoje, não há uma entrevista desde 1º de janeiro até hoje, 10 de março, que você olhe para o Lula e que você pense, foi eleito, agora ele está propondo A, B ou C, posso até discordar. Não, é discurso de palanque, discurso de campanha, é Bolsonaro para cá, é Bolsonaro para lá. E para mim, a minha análise que eu faço, Paula, é que ele está com medo. Ele sabe que ele não tem o parlamento, ele sabe que ele não tem o Congresso como ele tinha antigamente. Curioso que agora, né, ele fala emendas parlamentares. Ué, o que aconteceu com o orçamento secreto, senhor Lula? Não era orçamento secreto, agora emendas parlamentares. E é, no mínimo, muito curioso uma turma que grita que 8 de janeiro foi terrorista, que apoia prisões ilegais, sem o devido processo legal, sem a devida investigação, que diz que nossa democracia foi ameaçada no 8 de janeiro, mas não apoia uma CPMI exatamente para investigar essa grande ameaça à nossa democracia. Muito estranho essa falta de apoio do Lula e dos parlamentares da base governista a essa transparência do 8 de janeiro, porque nós queremos saber quem vandalizou, quem cometeu crimes, quem pode ser indiciado por alguma coisa, se houve políticos financiando esses atos, se tinha gente da esquerda, se tinha bolsonarista. Nós queremos a transparência. E aí essa mesma turma que disse que a República está ameaçada não quer uma investigação séria sobre a ameaça à República. Para finalizar, Paula, eu vi um excelente vídeo do Dr. Ives Gandra no Instagram dele questionando exatamente isso. Por que o governo Lula não quer a CPMI do 8 de janeiro? Vai voltar esse assunto do jantar entre Lula e Lira logo mais, porque agora eu vou chamar o senador Eduardo Girão, acho que ele está com a gente agora. Boa noite, senador, o senhor me ouve bem? Muitíssimo boa noite, Paula. Ouço bem, você está me ouvindo bem agora? Estamos. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigado, um abraço aí para o nosso querido Augusto Nunes, o Silvio Navarro e também a Ana Paula e a Fábio Barroso. Uma honra estar com vocês. Senador, eu começo perguntando, ontem a gente noticiou aqui no programa Oeste Sem Filtro que a bancada da oposição não ficou com nenhuma presidência das comissões permanentes no Senado. Inclusive, existe até a possibilidade que o STF seja acionado. Minha pergunta é, na sua avaliação, houve uma retaliação aos parlamentares que apoiaram Rogério Marinho na eleição à presidência da Casa, que acabou reelegendo Rodrigo Pacheco? Olha, Paula, é muito evidente que algo está fora do lugar ainda, né? As pessoas que se dizem democráticas, que se arvoram de serem os defensores da democracia, da pacificação, precisam mostrar que não é apenas discurso, é a prática. Houve uma disputa acirrada, sim. Isso faz parte da democracia. A população brasileira, que está gostando de política, levantou a bandeira do seu candidato, né? E isso parece que incomodou muito internamente essa casa. Eu estou falando com vocês aqui dessa sexta-feira, aqui no Senado Federal, e a gente percebe que existe um isolamento, né? Eu espero que o bom senso prevaleça, porque na última reunião de líderes ontem, o presidente recebeu a situação constrangedora que está acontecendo em quase 200 anos da Casa Revisora da República, que tem a obrigação de cumprir a Constituição brasileira, ela que precisa, o exemplo tem que vir de cima, né? E é constitucional, isso é uma coisa que é cristalino na nossa Constituição, a proporcionalidade nas comissões e nas presidências das comissões e na mesa diretora, que já não foi observado, foi colocado lá quem é do grupo dominante aqui da casa, vamos dizer assim, e isso prejudica um trabalho que a oposição quer fazer com muita responsabilidade com o Brasil, né? Fazer debates,
Mas eu confesso que eu me sinto desrespeitado, sim, como senador, né? São 23 colegas que são da oposição, de 4 partidos, né? O Novo, o PL, o Republicanos e também o PP, e muitos deles estão incomodados com essa situação de segregação aqui dentro da Casa Revisora da República, quando nós já tivemos uma eleição que passou, ninguém quer mais briga, ninguém aguenta mais briga por política, a população não quer isso, quer que a gente trabalhe aqui de forma produtiva, com respeito, que é a regra da boa convivência. Quem pergunta agora é Fabiana Barroso. Boa noite, senador. É prazer revê-lo. Senador, a gente não tem como escapar desse assunto. Todo mundo está bem ansioso em relação à CPMI do 8 de janeiro. A gente sabe que precisa ter essa primeira sessão, né, do Congresso Nacional. O senhor acha, avaliando aí nos bastidores, que o PT terá condições de tirar mais assinaturas e que o Pacheco fará a leitura do relatório? Como que está o clima em relação a esse assunto? Olha, o que eu estou percebendo aqui, Fábio, e a honra é minha estar conversando com você, é como aquela canoa que parece que está um pouco afundada e a pessoa vai ter um buraco e vai tirando água. Quanto mais tira, mais água entra. Então, teve um movimento para se tirar assinaturas. No mesmo dia que 2 tiraram, 4 entraram, né? Aqui no Senado, até agora, graças a Deus, a gente não tem notícias de que senador estariam retirando suas assinaturas. Mas que o governo está atuando, está. Ele atuou, inclusive, aqui na eleição para a presidência do Senado, todo mundo viu, foi noticiado na grande imprensa, né? O que me preocupa é essa demora do presidente da Casa de marcar uma reunião do Congresso, né? Porque existe um clamor da sociedade que quer a verdade sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Quem errou, quero deixar claro, quem errou, nós, inclusive da oposição, estamos muito afinados que deve pagar com o rigor da lei, de forma exemplar, seja de direita, seja de esquerda, seja infiltrados. Quem, por omissão, também errou, né? E aí tem aquele relatório da ABIN, que já foi divulgado também a exaustão, que 48 órgãos federais receberam dias antes a notificação de que o objetivo dos atos do dia 8 seriam para destruir fisicamente as instituições. Então, o governo Lula estava sabendo por que a guarda presidencial foi desmobilizada horas antes, por que a Força de Segurança Nacional não estava com seu efetivo máximo no dia 8, nem sequer estava de plantão. Então, tudo isso a gente vai esclarecer nessa CPMI. Precisa ler, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês, para se vier pegadinha depois, para a sociedade já ficar sabendo, é o seguinte, tem que ocorrer tanto na Câmara como no Senado, porque isso é legitimidade. Os vândalos entraram aqui, depredaram aqui o Senado e depredaram a Câmara, que fica a 100 e poucos metros daqui. Então, não adianta querer fazer uma CPI aqui dentro do Senado, porque aqui tem um controle maior do governo, né? Tem que ser uma CPMI mista. Então, eu espero que o STF não interfira, né? Eu estava vendo uma notícia de hoje com relação à lei das estatais, da flexibilização que o ministro Lewandowski, agora, depois desde 2016, que essa lei é uma lei que blinda as nossas estatais de politicagem, de uma série de outros interesses aí, de corrupção, e a gente teve hoje uma decisão do ministro para flexibilizar. Quer dizer, se tiver que flexibilizar, que eu voto contra, e muitos aqui votam contra, até que são independentes ou de oposição, que nós façamos aqui o debate, e que não o STF pratique ativismo judicial de novo, e nesse caso para beneficiar, coincidentemente, o atual governo. Então, essa CPMI nós estamos cobrando todos os dias, falando no plenário do Senado Federal, tem colegas falando lá na Câmara dos Deputados, e esse clamor nas ruas cresce, nos mercados, nas feiras,
e a sociedade finalmente está participando, sempre de forma respeitosa, de forma ordeira, cobrando seus representantes por aquilo que é de interesse dela. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Eduardo Girão. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Muito boa noite, senador. Um prazer, mais uma vez, conversar com o senhor, tê-lo aqui com a gente. O senhor estava falando da ABIN, né? A ABIN foi avisada de uma possível violência no 8 de janeiro. E agora, na verdade, são duas perguntas. A primeira é em relação à ABIN. Como o senhor vê a tentativa do governo de levar a ABIN, uma agência de inteligência, para dentro da Casa Civil? Essa é uma pergunta. E a outra é, não sei se o senhor acompanha muito a política americana, se o senhor pôde acompanhar agora que o Tucker Carlson ele divulgou um compilado, né? Ele aí fez uma varredura por mais de 40 mil horas de imagens do fatídico 6 de janeiro do Capitólio. E as imagens, senador, elas não batem muito com o que a imprensa e os democratas empurraram durante 2 anos. Inclusive, há pessoas presas até hoje por causa da narrativa de terrorista, de tentativa de destruir a República, sem o devido processo legal, e as imagens não batem com isso. Então, eu falo isso, senador, porque nós precisamos aprender com esse erro. Nós não podemos esperar 2 anos para que essas imagens sejam divulgadas. Mesmo antes da CPMI, é possível essas imagens aí em torno dos prédios que foram vandalizados, invadidos, é possível que vocês tenham algum tipo de acesso a essas imagens? Porque, senador, eu confesso, eu tenho medo que essas imagens elas possam significar exatamente o que as imagens aqui dos Estados Unidos mostraram e que pode haver algum tipo de dano a essas imagens antes que elas venham a público. Olha, Ana Paula, em primeiro lugar, o prazer é meu de estar aqui dialogando com você. A verdade, ela sempre prevalece, né? Teve aí o próprio governo Lula decretando o sigilo das imagens, né? E fica o que é que querem esconder da gente? E a CPMI é o foro ideal para a gente fazer o que tem que ser feito aqui. Tem senador dizendo que ministro do STF reteve o celular dele na Polícia Federal, né? Que lei é essa que nós temos no Brasil hoje? O que é que está valendo? Tudo isso, a CPMI é o fórum adequado para que a gente possa buscar a verdade, né? Porque ela vai ter legitimidade. Na Câmara dos Deputados, o governo não tem tanta ascensão como tem aqui no Senado Federal, a gente percebe isso, né? E eu acho que está muito próximo. Não tem, eu vejo como até um checkmate ali de ter que ler, porque os requisitos foram cumpridos, né? As assinaturas, a gente tem um número superior lá na Câmara e superior no Senado. Mesmo que se tire algumas, vai ficar muito feio, né? Vai ficar uma coisa, porque cada dia que passa, mais dúvidas nós temos. Eu, junto com um grupo de senadores de vários partidos, nós fomos ao presídio da Papuda, né, no último dia 15, conversamos eu fui de cela em cela, né, e alguns não puderam ficar até o final, mas eu fiz questão de conversar, de ouvir relatos estarrecedores, né, de pessoas que chegaram depois dos atos, que nem sequer estavam na Praça dos Três Poderes, no dia 8, e teve gente que chegou segunda-feira. Problema de acesso aos autos, os advogados estão reclamando. A questão também que é preocupante, de contato com a família, porque 97% dessas pessoas são de outros estados. Então, um contato mesmo que virtual. Nós tivemos, num grupo menor de senadores, depois dessa visita ao presídio, uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes. Foi uma reunião boa, amistosa, ele nos ouviu, né? Anotou, prometeu dar celeridade a isso, e nós vamos aguardar. Já temos boas notícias,
Ele esteve com a presidente do Supremo Tribunal no presídio, né? Foi um gesto importante, e a liberação já começou com mais agilidade. Hoje mesmo, foram 80 presos que saíram. Ontem, no Dia Internacional da Mulher, também já saíram mais anteontem. Então, nós estamos acompanhando aqui para dar celeridade, que a justiça prevaleça sobre toda essa situação. Pergunta agora é de Augusto Nunes. Senador, é um prazer, como sempre, conversar com o senhor. Eu queria saber o seguinte, as sessões do Senado têm ocorrido normalmente, e por que ele ainda não leu, o Rodrigo Pacheco não leu? É preciso algum rito especial ou basta pegar-lhe o requerimento e ler? Ele não fez isso ainda sob que alegação? Você foi no ponto. Também cumprimentar você, né? Sempre aprendo muito com o trabalho de todos vocês aí, comandados por você, Augusto Nunes. O Oeste Sem Filtro tem feito um trabalho que tem repercutido muito, inclusive aqui dentro da casa, do Senado. Olha, a leitura precisa ser feita numa sessão do Congresso. O senador Rodrigo Pacheco é o presidente não apenas do Senado, é o presidente do Congresso Nacional. Então, já tem, a boa notícia qual é? É que já tem vetos presidenciais, né, que já vão começar, já estão começando a trancar a pauta. Então, o tempo está terminando, não tem como demorar muito, como procrastinar, e nós estamos cobrando o presidente Rodrigo Pacheco, aqui no Senado, porque não teve sessão ainda no Congresso, que ele agilize a pauta, agilize o agendamento dessa sessão do Congresso, que aí sim, ele lendo a CPMI, o requerimento do deputado cearense, inclusive da minha terra, André Fernandes, que vai ser instalado imediatamente. E aí é uma coisa automática, e a gente espera que isso ocorra o mais rápido possível para que tudo que esteja escondido, que esteja na penumbra, venha à luz e que o Brasil possa realmente entender o que é que aconteceu. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Eduardo Girão. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Senador, boa noite. Sempre um prazer conversar com o senhor. Veja, senador, primeiro ouvia o senhor dizer sobre as comissões, né? E pensei, onde é que está o artigo 58 da Constituição, 59 do Regimento Interno do Senado, que determina a proporcionalidade na distribuição de comissões? E aí o senhor mesmo já respondeu, disse que eles já não fizeram isso com a mesa diretora, ou seja, temos aí uma legislatura para entrar para a história em páginas não muito boas. Sobre as comissões, senador, também ouvi hoje de um parlamentar que um dos argumentos seria que duas comissões sobre o mesmo tema não poderiam funcionar, mesmo sendo CPMI e a outra CPI, uma no Senado e outra mista. E aí é importante lembrar também que em 2005, na época do Mensalão, duas comissões funcionaram paralelamente sobre o mesmo tema. A dos Correios, que investigou de verdade, e a do Mensalão, que virou, na verdade, um grande teatro para a mídia. Agora, senador, a minha pergunta é a seguinte: até que ponto o senhor acha que essa CPMI pode ser judicializada, mas não para começar a funcionar, como muita gente pode imaginar? Esse é o caminho que a oposição sempre busca, a oposição ao governo Bolsonaro no passado, não a atual, mas para que a CPI não funcione, tentar embargá-la, até porque há ministros do Supremo Tribunal Federal que talvez não tenham tanto interesse no funcionamento dela. Pois é, Silvio, vai ser, assim, uma inversão de valores daquelas históricas que vai cair a máscara, né? Porque em 2021, vocês lembram, né? Da CPI da Covid, da CPI da pandemia. Então, o Supremo mandou abrir, disse que era um direito da minoria, né? Agora, ele não iria deixar abrir, é um negócio que, por isso que eu te digo, é um pouco de xeque-mate. Qual é o malabarismo que vão ter que fazer para não deixar isso acontecer? Eu acho que não tem jeito, tem que acontecer, gente. Né? É aquela coisa, o que está oculto precisa ser revelado.
né? E voltando para a questão das comissões aqui do Senado, que ainda existe uma luz no fim do túnel para que o bom senso possa prevalecer, tem uma passagem que é bíblica, né? Na verdade, duas. Uma, os humilhados serão exaltados, né? Porque o que está acontecendo aqui é que o grupo de oposição, né, está sendo colocado de escanteio, de uma forma assim totalmente absurda, né? Nunca aconteceu isso. E tem outra passagem também que eu gosto muito, que coloca, essa é forte, porque eu vejo que tem uma familiaridade muito grande, que diz o seguinte: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, assim, o Senado Federal é a casa revisora da República, né? Então, aqui não é um colegial, olha os senadores aqui, cabelo branco, a maioria aqui é cabelo branco, já teve governador, já teve senador não sei quantas vezes, já teve ministros aqui, ex-presidentes da República, né? Então, quer dizer, a gente não é para estar nessas briguinhas, isso já passou. E outra coisa, o presidente do Senado, ele fez, durante o seu discurso de posse, 5 menções à pacificação. Eu vou ler apenas uma delas aqui, que ele coloca o seguinte: pacificação é buscar cooperação. Pacificação é lutar pela verdade. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso e diverso, mas o Brasil é um só. Então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eu sou testemunha disso, em alguns momentos, né, e a gente tem que fazer justiça, que o clima estava quente, pegando fogo, e realmente não seria boa aquele momento para o Brasil, em situações específicas, que já estava uma situação de muita peleja, ele acalmou, ele fez o papel de conciliação, né? Mas nesse momento ele é o líder maior da casa e eu acredito que a gente possa ter aí um equilíbrio para que haja a regra da boa convivência seja respeitada aqui, que é o respeito a todos os senadores, porque não tem aqui senador de primeira classe, senador de segunda classe, senador de terceira classe. Todos somos iguais e representamos nossos estados e nossas populações. Senador, quero registrar aqui que mais de 49 mil pessoas nos acompanham ao vivo aqui no programa Oeste Sem Filtro. Nós conversamos com o senador Eduardo Girão. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, senador, prestar todos os esclarecimentos. Obrigado, Paula. Obrigado a todos vocês aí. Como cidadão, eu agradeço por ser uma voz independente, que ouve os dois lados e que, no momento de caçar da liberdade de expressão, vocês são um frescor de esperança para todos os brasileiros. Deus abençoe vocês. Muita paz. Agora, 18h48, a gente tem um recado do nosso parceiro para você. Fique com a gente que a gente volta rapidinho. Meu amigo, minha amiga, você que está com problema de visão, sente sua vista cansada, visão turva, tem problema de catarata ou glaucoma? Esse recado vai para você. Acaba de chegar ao Brasil o Lírios Vision, um suplemento natural que vai melhorar sua capacidade de enxergar. Ele tem luteína, zeaxantina e mais vitaminas e minerais que vão cuidar da saúde da sua visão. Ale, explique melhor pra gente como funciona esse suplemento. E é um suplemento que já está fazendo um sucesso em todo o Brasil, gente. Sabe por quê? É um suplemento bem completinho, com apenas uma cápsula por dia, porque ele é super concentrado, ele vai equilibrar as vitaminas da sua visão
visão e vai auxiliar na regeneração das células desgastadas, fortalecendo a mácula e a retina. Pronto, fortaleceu a mácula e a retina, você volta a enxergar melhor, com mais nitidez. E o bacana é o seguinte, Cris, que quem já está tomando Lírios Vision já sente a diferença, já consegue voltar a ler um bom livro, já consegue dirigir à noite. É um suplemento bem completinho para a saúde dos seus olhos. Não perca tempo, ligue agora e adquira seu kit Lírios Vision. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Corre pro telefone. Não sofra mais com problemas de visão e trocas constantes de óculos. Para você tem ainda uma novidade. Quem estiver agora assistindo a Oeste Sem Filtro vai ganhar desconto. Tem promoção, Ale, é isso? Tem promoção especial para 50 primeiras pessoas que ligarem já. Então tem que ser rapidinho, 0800 787 7070. Você vai garantir o Lírios Vision com 50% de desconto, gente. É metade do preço, 50% de desconto no cartão de crédito e você ainda ganha uma linda semijoia folheada a ouro. Então não perca tempo e cuide da saúde dos seus olhos. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Lírios Vision, você enxergando bem. Bom, e como a gente estava comentando aqui antes da entrevista com o senador Eduardo Girão a respeito do jantar entre Lula e Arthur Lira, quero ouvir o Silvio Navarro a respeito. Mais uma vez, Silvio, a discussão sobre emendas, trocas de cargos e verbas para retirada de assinaturas para a instalação da CPI estava na pauta desse jantar, né? Estava, Paula. Claro que alguns temas são tratados ali de uma forma um pouco velada, não são ditos tão abertamente, mas está tudo ali, tudo no cardápio desse jantar. A Ana Paula fez um bom resumo antes da entrevista com o senador Girão, e na própria entrevista o senador Girão, de alguma forma, diferenciou o papel de quem comanda a Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e de quem comanda o Senado Federal, Rodrigo Pacheco, este com enorme servidão, né? Desempenha um papel servil não só ao Poder Executivo, ao Palácio do Planalto, governado pelo PT, mas também ao Supremo Tribunal Federal. É assim que esse é o papel do Pacheco. Já falamos muito sobre ele em vários e vários programas. Sobre o jantar, o fato é, Paula, é que o Arthur Lira ele mostrou os dentes num discurso na Associação Comercial de São Paulo nessa semana e deixou bem claro para o Lula que determinadas ferramentas não vão funcionar na gestão dele. Ele tem uma força muito grande com o tal do Centrão, que muita gente às vezes diz, mas o que esse Centrão acabou sendo taxado como algo ruim, né, como algo como uma massa de manobra dentro da Câmara dos Deputados. Não, ao longo do tempo esse Centrão foi adquirindo até uma certa identidade, uma certa autonomia, né? Então, Paula, o Arthur Lira, esperto que tem negociado com a União Brasil para formar uma frente com 108 parlamentares, o que seria uma frente maior do que a bancada do maior partido na casa hoje, que é o PL, com 99, apesar do PL ter ali um blocão que tem 254 deputados, mas esses partidos dentro desse bloco votam de forma autônoma. No caso dessa fusão, vamos dizer assim, é uma fusão para funcionar dentro da Câmara dos Deputados, entre o PP e o União Brasil, eles votariam em bloco, 108 votos, é muita coisa, é uma entrega muito grande dentro de qualquer votação, principalmente em se tratando de propostas de emenda à Constituição, que necessitam de quórum qualificado. Você tem que colocar 3/5 da casa para conseguir aprovar uma emenda constitucional. Então o que ele fez foi mostrar os dentes para o Lula e dizer assim, olha, não adianta vir aqui e querer não entregar dinheiro compromissado de emenda de determinados parlamentares, porque o senhor se comprometeu a pagar lá atrás, quando a gente aprovou a PEC da gastança, o senhor se comprometeu a não mexer nas emendas de relator, que elas são importantes, essas emendas para os deputados, prestar serviço às suas bases, levar lá uma praça pública, asfaltamento, dinheiro para a Santa Casa. Isso é a ferramenta do mandato do parlamentar. Ele tem que agradar o prefeito, ele tem que agradar o vereador que sustenta o mandato dele. Aliás, alguns deputados são candidatos a prefeito no ano que vem. Então ele não gostou dessa estratégia do Lula de dizer o seguinte, eu vou colocar a minha mão pesada no orçamento e vou liberar dinheiro de emenda só para quem atender os meus interesses. Por exemplo, não quero a CPI
a CPMI do 8 de janeiro. Não quero que o meu governo, a atuação dele seja investigada, que tudo seja esclarecido sobre o que aconteceu nesse 8 de janeiro e talvez, quem sabe, o discurso do terrorismo, do golpe, do Capitólio brasileiro caia por terra. Não é interessante. É interessante dizer que se trata de uma massa de terroristas, de que tentaram dar um golpe, de que eu sou o salvador da democracia, né? Então, resumindo, o Arthur Lira foi lá e colocou um freio. Disse, olha, dessa linha para cá, o Palácio do Planalto não passa neste momento, não. E aí, Augusto, como é que você avalia esse encontro entre Lula e Lira? E só para lembrar, né, o Lira teve uma votação recorde aí para a reeleição na Câmara, teve 464 votos dos 513 deputados, votação recorde aí. O que o Silvio disse, estou inteiramente de acordo. Ele registrou que o comportamento ele provou, Silvio, que o comportamento do Lira não será um comportamento subalterno, que, aliás, também não funcionou quando se deu. O mensalão ocorreu com o PT no comando da Câmara. Não conseguiu evitar. Quando veio a CPI dos Correios, foi implantada no primeiro mandato do Lula. E o partido estava muito mais forte, a aliança que sustentava o governo era muito mais forte do que agora. O Lula governa com uma minoria perigosa. Quem controla a Câmara é o grupo que elegeu. O grupo que elegeu, não, parte do grupo, a parte mais numerosa do grupo, que elegeu o Arthur Lira. Sem o PT, ele seria eleito. Sem os partidos de esquerda, ele seria eleito da mesma forma. E ele é o chefe de uma casa importante, a mais numerosa, de outro poder. É isso que ele deixou claro para o Lula. E eu só lembro que todos os presidentes que tiveram a hostilidade do Congresso, eles eram minoritários e, além de tudo, tiveram de enfrentar um Congresso hostil. Todos caíram. Jânio, Jango, Dilma e Collor. Só um lembrete. Silvio quer falar? Silvio, diga lá. É só um rápido adendo, Paulo, que eu esqueci no meu comentário, mas que nós também falamos aqui ao longo da semana, que além das emendas parlamentares, o Lula tem negociado os cargos de segundo escalão. Vocês se lembram? Falamos sobre isso ontem, né, que ele tem oferecido cargos de segundo escalão. Estamos falando de diretorias, em bancos públicos e em estatais do governo, e especialmente nos estados, as superintendências. E o que é que entrou nessa mesa de negociação, nesse balcão do Lula no começo da semana? E por isso também o Arthur Lira mostrou os dentes. O Banco do Nordeste, que quem controla é ele, Arthur Lira. O DENOX, o Departamento de Obras Contra Secas, que atende o Nordeste, ou seja, região caríssima para o Lira e para o grupo dele, e também a Codevasf, que atinge o Vale do São Francisco e do Parnaíba, também do grupo dele. Ou seja, o Lula foi lá e colocou a colher no prato que não é dele. E Marcel Van Hatten, deputado do Novo do Rio Grande do Sul, busca assinaturas para fazer uma sessão solene em homenagem às vítimas do comunismo e do socialismo pelo mundo. O deputado já conseguiu 40 assinaturas de 52 necessárias para protocolar o pedido. Van Hatten disse que essa ideologia, abre aspas, fomentou a criação de um regime totalitário que defende o Estado como órgão máximo de controle social, fecha aspas. Disse também que o comunismo foi responsável por mais de 100 milhões de mortes pelo mundo. Ana, homenagem é importante, né, para um país ainda que tem partido comunista e partido socialista, né? Importantíssima, Paula. O Marcel Van Hatten tem sido uma voz muito lúcida, né, no Congresso, um político aí que até agora, até aqui, mostra que não está interessado em proteger políticos que defendem ideologias nefastas como o comunismo. Ora, se nós não vamos aceitar de maneira alguma, jamais aceitaremos um partido nazista no Brasil, por que temos que aceitar um partido comunista no Brasil? O comunismo matou mais de 110 milhões de pessoas no mundo
Eu estou escrevendo agora uma série, né, uma trilogia na revista Oeste sobre exatamente o comunismo, como muito bem colocou Ronald Reagan, né, chamou de como tem que ser chamado o império do mal, e hoje a segunda parte foi publicada, semana que vem a última parte, e é impressionante quando você viaja e faz toda a pesquisa e viaja através da história, como as pessoas não sabem o DNA de barbárie, de matança, de assassinatos, de perseguições. E hoje nós temos um partido comunista no Brasil, nós temos um ministro da Justiça que enaltece o comunismo, que fala, eu sou comunista graças a Deus. Uma escola de samba que fez uma apologia ao comunismo. A história é tão nefasta, Paula, que fazendo uma vasta pesquisa aí para escrever essa série de 3 artigos para a Oeste, há momentos que você se emociona, e aqui eu quero deixar registrado meu agradecimento à nossa editora Branca Nunes, que de uma maneira brilhante enriquece os nossos artigos com fotos maravilhosas, com ilustrações maravilhosas, e é muito difícil olhar as fotos, porque você pode ler e pensar, será que foi assim? Mas as fotos deixam qualquer um estarrecidos, e nós temos partidos no Brasil que enaltecem, políticos que enaltecem, que saem aí fantasiados com a foice e o martelo, como se fosse a ideologia do bem que salvou. E nós sabemos muito bem, e aqui a história continuará registrada, que não é assim. O Marcel Van Hatten, o deputado, está de parabéns, e nós temos que colocar o dedo nessa ferida e homenagear as vítimas do comunismo, do socialismo, e honrar, né, as suas vidas de maneira que todos os dias, se possível, nós temos que expor o que essa ideologia fez com o mundo, vários países. Lembrando que o atual presidente do Brasil é um companheiro exatamente de ditadores, é amigo de ditadores que defendem e protegem esse regime totalitário. E aí, Fabi, também quero te ouvir em relação a essa proposta aí do senador Van Hatten de homenagear aí vítimas do comunismo e do socialismo pelo mundo. É importantíssima essa pauta, né, porque traz realmente a reflexão do grande problema, né? Tem muitos que dizem, o comunismo não aconteceu. São pessoas cegas que estão negando a realidade. Ela aconteceu e acontece. A gente tem exemplo aqui na América Latina mesmo, como Venezuela, né? Então, é muito difícil você tentar dialogar com pessoas que acham que isso não aconteceu. A grande diferença, quando a Ana, por exemplo, comentou e comparou nazismo com comunismo, é que o nazismo ele teve o Tribunal de Nuremberg para poder fazer aquela linha de separação de absurdo que realmente foi, e o comunismo nós não temos ainda, né, esse tribunal, porque aconteceu de forma espalhada e ao longo do tempo. E a América Latina tem muita propensão para virar país e colônias, né, socialistas e comunistas. Então, eu vejo com muita preocupação. E aí, se o pessoal tiver dúvida, vou citar um fato aqui, relembrando o que aconteceu na tão devastada Ucrânia, mais uma vez, né, o Holodomor. Sim, ela é fruto de um regime comunista da União Soviética, antiga União Soviética, e que deixou ali traços absurdos da mais cruel desumanidade, né? Então é isso, e realmente é importante lembrar e traçar essa linha de que é um verdadeiro absurdo nós pensarmos ainda em um regime tão nefasto. E já que a gente está falando de comunismo, o ditador Xi Jinping ficará no comando da China por pelo menos mais 5 anos. Em votação unânime, os quase 3.000 deputados escolheram para a presidência. Detalhe, não havia outro candidato. Pela primeira vez, um presidente vai para um 3º mandato. Xi Jinping também foi nomeado comandante do Exército Popular de Libertação. Em outubro do ano passado, o ditador já havia sido reconduzido ao cargo de secretário-geral do Partido Comunista. Ou seja, tem todo o poder agora nas mãos. Silvio Navarro, lembrando que a China é um importante parceiro comercial aí do Brasil, né? O que espera desse 3º mandato? Xi Jinping já está no poder desde 2013, lá se vão 10 anos, né? Paula, não tem eleição, né? Você mesmo citou aí
sucessivas reconduções. É o regime ditatorial que só tem um lado. Na América Latina também temos exemplo disso. E há de se pensar até que o Brasil também, de alguma forma, já poderia ter embarcado nessa. Eu vou deixar para a Ana Paula falar sobre a relação Estados Unidos-China, Paula, que eu acho que ela está mais alinhada com o tema. Diga lá, Ana. Quer comentar aí essa recondução de Xi Jinping, terceiro mandato? É a turma do Lula, exatamente a turma da tolerância. Só um partido, só um líder, só um comandante. Se prestarmos atenção, o que é o PT? Qual é o legado do PT? Qual é o político que, se o Lula sair da frente, qual o político que está atrás para continuar o legado? Se você olhar os partidos democráticos que defendem a liberdade em várias esferas no Brasil, no mundo, eles vão deixando um legado, eles vão construindo ali, moldando seus herdeiros. O que é o PT? O PT é uma mini China. Só um fala, só um dá ordens. É por isso que eles se dão tão bem. PT, Lula, China, Irã, né? É a turma da tolerância. É a turma que fala que defende mulheres, que defende homossexuais, mas eles não falam o que a China faz com homossexuais, o que o Irã faz com mulheres e homossexuais. Ou seja, o argumento dessa gente não para em pé, porque a história, os fatos históricos não mostram o que eles falam, a narrativa que eles tentam pregar. É por isso que nós precisamos ser, como diz muito bem a economista Renata Barreto, nós precisamos ser agentes de informação, mostrar a história como ela foi, para que ela não se repita. E um dos pontos principais dessa agente é exatamente apagar a história ou reescrever a história para contar depois com ares de bondade. E nós sabemos muito bem que a China, a atual China, já estamos até dentro de uma guerra fria, podemos dizer assim, entre Estados Unidos e China, e a China vai dominando aí o Ocidente aos pouquinhos, devagarinho. Antes nós tínhamos um malcriado aqui na Casa Branca que botava a mãozinhazinha e falava, não, aqui não. Mas agora com esse inepto Joe Biden vai ser complicado não conter os avanços da China em várias esferas culturais, sociais, econômicas no Ocidente. Augusto Nunes, aqui no Brasil, o deputado Marcel Van Hatten então propõe uma homenagem aí às vítimas, né, do comunismo e do socialismo. Enquanto isso, na China, Xi Jinping é reconduzido ao terceiro mandato. Os petistas, eles acusam quem não é partidário do PT de golpistas, né? Tudo não é golpista. É golpista porque quer derrubar o governo legítimo e tal. Lá, na China, por exemplo, não precisa ter eleição para que o governo do PT se dê muito bem com o ditador. É o que a Ana lembrou, fomos proibidos, né, de dizer o que continuamos dizendo. É amigo de ditador o Lula, porque ele não exige eleição decente na Venezuela. Também não precisa. E a imprensa é ótima, né? A China, Coreia do Norte, esses países, eles fazem essas eleições com resultados altamente confiáveis, né? Você manda o povo votar, dá 99,8% a favor do ditador, como era no Iraque, do Saddam Hussein. Eles fazem isso para que a imprensa possa chamar de presidente o ditador, porque quando é um ditador de esquerda, ou que se diz de esquerda, você jamais lerá ditador, você lê líder. O líder da Coreia do Norte, o líder da China, então eles fazem essa eleição, aí que é uma perfeita piada, porque o Xi Jinping só não se nomeia primeira dama, porque pega mal. Os outros cargos ele já ocupou. Ô, Paula, rapidamente vamos lembrar também que a China, atual parceira aí, né, do Lula, a China hoje detém campos de concentração. Os uigures, os muçulmanos uigures estão em campos de concentração e não existe um pio sobre esse assunto.
na comunidade internacional, na imprensa internacional, poucas pessoas falam desse regime nefasto do Xi Jinping e o que eles estão fazendo com os muçulmanos uigures nesses campos de concentração. Não tem outro nome. Agora, 19h09. A Procuradoria-Geral da República concluiu que Lula e Gleisi Hoffmann não cometeram crime ao acusarem Jair Bolsonaro de genocida durante a campanha eleitoral no ano passado. Na época, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, pediu que a Polícia Federal abrisse inquérito por crime contra a honra. Vamos ver os vídeos. Vocês não podem acreditar em fantasia. Não dá, nessas alturas do campeonato, a gente acreditar em bondade desse genocida que não teve coragem sequer de colocar a vacina no momento em que a ciência determinava que tinha vacina. Eu fui para a França e fui recebido pelo presidente da França. Eu fui para a Espanha e fui recebido pelo presidente da Espanha. Esse genocida que governa esse país não é recebido por ninguém. Não é recebido por ninguém. E ninguém vem visitar esse país. Gleisi Hoffmann responsabilizou Bolsonaro pela morte de um petista em Mato Grosso durante uma briga com o eleitor do ex-presidente Bolsonaro. Gleisi escreveu no Twitter, abre aspas, "Há um dia de completar 2 meses do assassinato de Marcelo Arruda, do PT, por um bolsonarista, outro bolsonarista assassinou com facadas um apoiador do Lula no Mato Grosso. O comando de violência que dá Bolsonaro para extirpar Lula e os petistas leva a isso. O assassino é você, Bolsonaro", fecha aspas. Aí está um tweet de Gleisi Hoffmann, de 9 de setembro de 2022. E aí, Fabi, como é que você avalia essa manifestação da Procuradoria-Geral da República que pede o arquivamento dessa ação contra Jair Bolsonaro? Só posso pensar que estão querendo ser reconduzida ao cargo, não tem outra explicação, porque é com certeza aí uma afronta contra a honra, né? Cadê a comprovação de crime? Quando você imputa falsamente a honra de alguém um crime, isso é crime. E então estão dizendo que o presidente Bolsonaro não tem honra a ser defendida? Um grande absurdo. Então, genocídio não teve nem eira nem beira de acontecer. Isso não é palatável, nem mesmo pela nossa legislação, e muito menos com aquele blá 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 da esquerda que fica tentando falar que internacionalmente o Bolsonaro será condenado por crime de genocídio. Jamais será, porque não tem fatos, né, não tem nexo de causalidade, que é como diz o direito. Então, eu vejo com muita estranheza e muita preocupação, porque de um lado, né, da corda, que é realmente a direita, se bate pesado, se prende pessoas por achar que supostamente poderia estar, né, em tal lugar. E do outro, a honra é completamente vilipendiada e nada acontece. Só queria lembrar, falando da China também, só para arrematar aqui os comentários, o Lula convidou o Lira para ir à China nesse jantarzinho que aconteceu. Isso me leva a pensar, será que teremos uma segunda versão da farra dos guardanapos? Só que dessa vez na China, né? Outrora foi em Paris, mas nós vamos acompanhar. Vamos acompanhar de perto, diga lá, Augusto. Lembrar, enquanto isso a gente não podia, me ajuda aqui, Ana, nós não podíamos dizer que o Lula era, né? Amigo de ditadores, ladrão, ex-presidiário, que mais que era? Eram 5, né? Descondenado. Descondenado, esse chefe de quadrilha. Ex-presidiário chefe de quadrilha. Ele é tudo isso. Volto a dizer com toda tranquilidade, o Lula é ladrão. Ladrão. Silvio, só para adicionar aqui uma informação que a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, ela defendeu então o arquivamento dessa investigação contra Jair Bolsonaro e ela entendeu que não há crime, porque as declarações foram feitas durante campanha e claramente são palavras que tinham conotação político-eleitoral e não político-penal. Então, no entendimento da vice-procuradora-geral da República.
Está duplamente errada. Primeiro, tem sim implicação do ponto de vista do Código Penal, e a Fabi já disse isso agora há pouco, né? Agora, o Augusto também complementou com a outra parte. Então, se tudo estava debaixo do âmbito da eleição, da blindagem eleitoral, então poderíamos chamar o Lula pelo que ele é, e fomos proibidos judicialmente de chamá-lo de determinados nomes. 5, já bem listados. Agora, eu quero chamar a atenção para um outro detalhe aí. Quando se enterra o genocida, né, a embalagem Bolsonaro genocida, isso também poderia ter impacto futuro numa acusação para torná-lo inelegível por causa da Covid, por causa da pandemia, por causa de decisões tomadas pelo governo, apontadas pela CPI teatral do trio Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, Omar Aziz. Vocês se lembram? Eles fizeram um relatório, eles levaram esse relatório a cabo do ponto de vista da justiça, muita coisa ainda tramita, isso é como se fosse uma faca apontada para tornar o presidente Bolsonaro inelegível em algum momento. Então, a questão do genocida foi tratada com muito carinho pelo Ministério Público nessa decisão. Quer comentar, Ana, a decisão da PGR? Não, eu estou aqui aplaudindo, eu vou passar para a Fabi, mas eu estou aplaudindo o Silvio exatamente porque, é claro, se estamos debaixo do guarda-chuva da campanha eleitoral, e aí isso o Lula pôde falar isso do Bolsonaro, por que nós fomos censurados então? Nós não estávamos fazendo análises da campanha eleitoral? Por que nós fomos censurados? Ex-presidiário, descondenado, amigo de ditador, nós fomos proibidos de falar que o Lula é amigo do ditador Daniel Ortega da Nicarágua. Ou seja, nós sabemos, está cada dia mais claro que as medidas para o Lula em relação até um futuro, como o Silvio muito bem colocou, até um futuro de elegibilidade vai ser muito diferente do caminho do presidente Bolsonaro. E eu acredito que vão tentar, de qualquer maneira, caçar essa identidade política do presidente Bolsonaro para que ele não possa concorrer mais. Ele incomoda, tanto que até hoje o Lula só fala dele. Fabi, tem direito à réplica. Não, eu só queria acrescentar uma informação. Se a Lindoura, que é a vice-procuradora-geral, ela pensa da forma que ela formalizou, no mínimo ela deveria remeter, então, os autos para o Tribunal Eleitoral, para o Ministério Público Eleitoral, para ele, então, averiguar se trata de crime eleitoral, porque não tem isso, você vilipendiar a honra de alguém e ficar, né, nessa anuência aí, e é bem contrária à tal da pacificação do Brasil. Se você permite que um lado continue imputando falsamente crimes e não pode ser apurado penalmente e muito menos eleitoralmente, o que será de nós, né? Então eu queria só deixar esse adendo, essa dica. Agora, 19h17, quero mais uma vez convidar você a aproveitar a nossa promoção em homenagem à Semana da Mulher, até 30% de desconto na assinatura da Revista Oeste. É só digitar Revista Oeste /Dia da Mulher, ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code, rapidinho, para você também se tornar um assinante. Lembrando que essa promoção vai até domingo, então se você gosta do conteúdo da Revista Oeste, corre lá no site para garantir essa promoção de até 30% de desconto. Vale aí uma ideia de presente para sua mulher, para a prima, para a filha, para a neta. É uma boa ideia de presente aí para o final de semana. Se você ainda não é assinante, lembrando que a gente não aceita financiamento público, então é o valor da sua assinatura que financia projetos aqui, como o Oeste Sem Filtro, todo o nosso time de jornalistas independentes. Agora a gente tem mais um recado do nosso parceiro, a gente volta já. Meu amigo, minha amiga, você que está com problema de visão, sente sua vista cansada, visão turva, tem problema de catarata ou glaucoma? Esse recado vai para você. Acaba de chegar ao Brasil o Lírios Vision, um suplemento natural que vai melhorar sua capacidade de enxergar. Ele tem luteína, zeaxantina e mais vitaminas e minerais que vão cuidar da saúde da sua visão. Ale, explique melhor pra gente como funciona esse suplemento. E é um suplemento que já está fazendo um sucesso em todo o Brasil, gente. Sabe por quê? É um suplemento bem completinho, com apenas uma cápsula por dia, porque ele é super concentrado, ele vai equilibrar as vitaminas da sua visão
visão e vai auxiliar na regeneração das células desgastadas, fortalecendo a mácula e a retina. Pronto, fortaleceu a mácula e a retina, você volta a enxergar melhor, com mais nitidez. E o bacana é o seguinte, Cris, que quem já está tomando Lírios Vision já sente a diferença, já consegue voltar a ler um bom livro, já consegue dirigir à noite. É um suplemento bem completinho para a saúde dos seus olhos. Não perca tempo, ligue agora e adquira seu kit Lírios Vision. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Corre pro telefone. Não sofra mais com problemas de visão e trocas constantes de óculos. Para você tem ainda uma novidade. Quem estiver agora assistindo a Oeste Sem Filtro vai ganhar desconto. Tem promoção, Ale, é isso? Tem promoção especial para 50 primeiras pessoas que ligarem já. Então tem que ser rapidinho, 0800 787 7070. Você vai garantir o Lírios Vision com 50% de desconto, gente. É metade do preço, 50% de desconto no cartão de crédito e você ainda ganha uma linda semijoia folheada a ouro. Então não perca tempo e cuide da saúde dos seus olhos. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Lírios Vision, você enxergando bem. E mais 80 homens suspeitos de envolvimento nos acontecimentos de 8 de janeiro foram libertados da penitenciária da Papuda, em Brasília. A decisão é do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, depois de um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Augusto, como a gente já disse aqui várias vezes no Oeste Sem Filtro, houve, na verdade, uma mudança do regime prisional, né, do regime fechado para um regime aí com uma série de restrições, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica, restrições ao uso de redes sociais. Temos de insistir nisso. Não é uma libertação, é uma mudança de regime prisional. Elas estão em prisão domiciliar. Elas não podem ficar, não podem ir além de alguma distância, que elas não sabem qual é, da casa onde moram, porque senão tem o alarme ali, o alerta da tornozeleira eletrônica. Como é que alguém que usa isso pode ser considerado uma pessoa livre? Não é. Isso é que precisa acabar. Sair do horror já é sempre bom. Agora, continua o pesadelo. Não acabou. Então tem de imediatamente declarar a inocência, considerar inocentes de verdade os que nada fizeram. E aí, Fabi, lembrando que 440 homens e 82 mulheres continuam presas em Brasília. Em regime fechado. Esse em regime fechado. Estamos sem som, estamos sem o áudio, Fabi. Me perdoe, é tão absurda essa situação que, por exemplo, o que o Augusto comentou é verdade, a gravidade e a exigência, né, de medidas absurdas, porque eles têm que assinar um livro também semanalmente. Só a efeito de comparação, criminosos condenados já com trânsito em julgado em crimes hediondos, muitas vezes, né, migram de regime e acabam não tendo que assinar uma vez por semana, seria uma vez por mês, e são pessoas extremamente perigosas. Então, olha só onde chegamos, né? Esses senhores e senhoras, que a grande maioria é assim, com nenhuma passagem anteriormente na polícia ou na justiça penal, acabam tendo que passar por essa situação. E o que tem me dito os advogados que estão lidando com essa situação, eu vou repetir porque eu acho essa informação importante, que a impressão que eles têm, e eu também, e é uma impressão, é que o ministro Alexandre de Moraes está jogando os processos para cima e fazendo uma roleta russa para ver quem solta ou quem fica, porque não é embasado no caso a caso, na individualidade, que é uma exigência do direito. O direito é feito com caso a caso. Então a gente não sabe por que foram soltos ou por que continuam presos na visão do Alexandre de Moraes, que não tem nada a ver com lei. Pois é, Fabi, até voltando, quer dizer que nas decisões ele não estabelece nenhum critério de soltura para esses homens e mulheres aí nas últimas semanas, né? Parece que ele está soltando a prestação.
Exatamente, ele tá fazendo de uma forma tão genérica que a impressão que temos é que ele não está lendo as petições, e as petições são muito bem colocadas, porque tem gente com comorbidade, é o caso a caso, e não é isso que está ocorrendo. E a manutenção também dessas pessoas, né, de forma preventiva, e a continuação desses processos é um grandíssimo absurdo, mas é o regime do Alexandre de Moraes que vem se estabelecendo, não é de hoje, né? A gente já vem aí com esses inquéritos ilegais ao longo do tempo, fazendo com que o direito no Brasil morra. É o critério... Eu tenho uma pergunta... Não, desculpa, Augusto. Só no dia da mulher, saem mulheres. Se tivesse o dia dos homens, também sairiam alguns. Como não tem, eles ficam, elas saem. Isso aí é o modelo, é o resumo da ditadura do judiciário. Eu tenho uma pergunta para a Fabi, na verdade, porque, né, como nós falamos agora, que ninguém sabe o critério, né, a razão pelas quais essas pessoas foram soltas, essas pessoas sabem por que elas estão presas, Fabi? Em algum lugar está escrito, você está preso por isso, por isso, por isso? Ana, olha a complicação, é isso. Alguns receberam uma lista genérica, né, e foi bem genérica dos crimes que cometeram, mas não tem individualização de conduta. Então, não, a resposta é não. Ninguém sabe o que fez, como fez e por que foi detido, por que foi solto. É essa bagunça mesmo. E a gente sabe, né, que foram pelo menos 1.500 pessoas ali, que agora está 480, não sei direito o número que está mantido detido, mas a falta, a ausência de uma audiência de custódia legítima, individual, que foi feito um mutirão na época lá do Galpão da Democracia, que assim eu chamo, né, de forma irônica, mas não deixaram. O Alexandre de Moraes veio por cima e falou: vocês, juízes que vieram aqui fazer mutirão, as decisões não valem nada, vão ser presos e depois eu vejo o que eu faço. É isso que está acontecendo. É uma ditadura, é uma juristocracia aí de Alexandre de Moraes. Diga lá, Silvio Navarro. Ô Paulo, em primeiro lugar, se essas tornozeleiras fossem colocadas ali no calcanhar desse pessoal que vai para saidinha de final de ano, de Natal, saidões da cadeia, talvez eles não desaparecessem para incorrer em novos crimes, né? Essas saidinhas, basta colocar no calcanhar deles, ou de alguns condenados que depois foram libertados pela Lava Jato, por exemplo, não estariam cometendo crimes mais uma vez. Paula, me chamou muito a atenção, e aí, além de tudo que já foi colocado aqui sobre esse assunto, uma imagem publicada pela deputada Júlia Zanatta, de Santa Catarina. Ela acompanhou o caso de uma dessas presas, a Darisa, do estado dela, porque o marido da Darisa, o Rodrigo, foi procurá-la no seu gabinete na Câmara dos Deputados. A mulher dele foi levada para a colmeia e ela chegou a Brasília depois do 8 de janeiro. E ela acabou sendo levada. E você vê a imagem do reencontro hoje, do Rodrigo com a Darisa, né? É a imagem que está... bom, eles estão juntos aí, evidente. E a anterior, né? Às vésperas dela ir para Brasília. Paula, olha só para citar esse caso, e eu queria dizer mais uma vez, e por fim, que essas pessoas todas que estão sendo libertadas, elas tiveram a vida de alguma forma marcadas para sempre. Algumas vão até buscar reparação no futuro, porque isso tudo vai passar e é impossível que a verdade não apareça em algum momento da história, separando quem de fato cometeu crime e deve ser punido com rigor, à letra da lei, de quem acabou embarcando num processo kafkiano e teve a vida aí estraçalhada. Então, eu queria só mostrar a imagem da Darisa. Eu acho que ela dispensa legenda, e ainda bem que ela está em liberdade, creio eu também, com uma das tornozeleiras que, infelizmente, está no calcanhar errado. Deveria estar no calcanhar de traficantes, no calcanhar de homicidas, assassinos e de todo esse pessoal que vai para a saidinha da cadeia e não volta. Sem dúvida, Silvia, a imagem é forte e fala por si, né? A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que determina pagamento de pensão para filhos de vítimas de feminicídio. A autoria é de 8 deputadas do PT.
Entre elas, Gleisi Hoffmann, Benedita da Silva e Maria do Rosário. O valor da pensão é de um salário mínimo. O benefício deve ser pago até o menor completar 18 anos. A renda mensal per capita dos filhos ou dependentes deve ser igual ou menor que 25% de um salário mínimo. O pagamento será feito na modalidade de pensão especial. O texto ainda segue para o Senado. E aí, Fabi Barroso, mais um tema aqui de direito, agora é uma discussão de um projeto para pagamento de pensão para filhos de vítimas de feminicídio. Um projeto que parece ser inclusivo, mas exclui outras, né? Filhos de vítimas de vários outros homicídios e crimes, né? Perfeitamente. Esse projeto daria muito certo se atendesse a todos os filhos, filhas de pessoas que foram mortas de forma violenta, o que no Brasil é questão assim só de olhar de perto, né? Então, realmente é um absurdo você ter que provar que foi vítima de feminicídio. A violência doméstica, principalmente que acarreta o feminicídio e o feminicídio praticado aí, é grave, é sério, não dá para negar, realmente precisa de muito suporte. Eu acho isso, o Estado tem que servir para essas coisas mesmo, né? Eu não sou totalmente zero Estado, é para isso que o Estado serve, mas não dessa forma. Então, quer dizer, aquele que mora lá numa comunidade, numa favela, e teve seu pai assassinado por violência, se for homem, não tem direito. Olha só que absurdo. Então, mais uma vez, a esquerda nos dividindo por uma coisa que tem extrema dor, porque ter pais com morte violenta realmente não de acabar com a vida da pessoa. Então, é mais uma vez essa divisão. Tá perfeito. Tem que fazer essas coisas, estabelecer essas normas. Mas o que me impressiona também outra coisa que me impressiona no PT é a compaixão seletiva. Porque ninguém pensa em fazer alguma coisa pelas mulheres que estão presas. Porque ninguém pensou no caso da Darisa, por exemplo. Porque elas não visitam a colmeia. Porque não vão ver o que está acontecendo, não. Então, se fossem empresas do PT, estariam fazendo uma lei atrás da outra. Aí eu tentando para modificar a situação. Mas não, são golpistas. Essas mulheres, elas nem precisam cometer nada, nenhum crime mais grave, para ficar presas e usar tornozeleira. Porque num país em que o Sérgio Cabral não sofre mais nenhum tipo de restrição, embora condenado a mais de 300 anos, temos as Darisas. Essas não têm interesse não despertam interesse em ninguém na bancada feminina do PT. Ana, vamos lembrar que o feminicídio, né, é o homicídio cometido contra a mulher em razão do fato de ela ser mulher, né? Isso tem todo como a Fabi disse, tem todo um processo jurídico, né, para você provar aquela mulher ela foi morta por uma violência que seria cometida contra um homem ou uma mulher, ou ela foi morta por ser mulher. E é o que a Fabi disse, é uma turma segregacionista. Eles querem separar, eles querem dividir. E isso aí nada mais é do que pura sinalização de virtude. Essa turma do PT não sai do palanque. É impressionante. Seja o presidente, seja deputado, seja senador, seja vereador, prefeito, eles não saem do palanque. Eles não propõem nada, porque a única proposta que eles têm é proposta de poder. E para esse projeto de poder, eles precisam exatamente usar as pessoas, certas minorias, como massa de manobra. E para isso, eles precisam ficar aí sinalizando virtudes como esse projeto. E agora, 19h32, termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Começo me despedindo. Fabi Barroso, muito boa noite, um ótimo final de semana, Fabi. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, Ana, pela habitual gentileza. Vou sempre frisar. Paula, muito obrigada. Silvio, é um prazer revê-lo onde estivermos juntos. Querido Augusto Nunes e a todos
da audiência da Oeste. Não esqueça, pessoal, assine a Revista Oeste, ajude nosso trabalho e até a próxima oportunidade. Bom final de semana a todos. Boa, vou pegar uma carona aqui na Fabi, convidar você para assinar e aproveitar essa super promoção que vai até domingo, 30%, até 30% de desconto na assinatura da Revista Oeste. Então corre lá, é só digitar revistaoeste.com/Dia da Mulher ou aqui, ó, o QR Code aqui do ladinho. Ana Paula Henkel, muito boa noite, sextou, obrigada pela semana. Você já comentou um pouquinho do teu texto, né? Da semana, que é a segunda parte, é uma trilogia, é isso, sobre o comunismo? Brilhante. É isso, Obrigada, mestre. É uma trilogia sobre o comunismo, todas as vertentes do comunismo, os rastros do comunismo, as consequências, a barbárie. Então, para o final de semana, eu vou recomendar uma série na Netflix, né, que se chama A Sombra de Stalin. E vocês vão ficar chocados com o que, de fato, né, como é o DNA da barbárie, da matança desumana aí que essa ideologia nefasta, tão enaltecida por políticos no Brasil, né? Uma vergonha isso. Muito bom passar a semana com vocês aqui, meus queridos, querida Fabi, um prazer, craque Silvio Navarro, Paula, nossa chefe, meu mestre Augusto Nunes, a toda a nossa audiência, bom descanso, até segunda-feira, A Sombra de Stalin, se eu não me engano, está na Netflix. Silvio Navarro, muito boa noite mais uma vez, parabéns pela bela reportagem de capa desta semana, sentimos sua falta aqui no estúdio. Segunda-feira eu estou aí, Paula, com certeza, muito obrigado, aliás, uma edição recheada de bons artigos, boas reportagens, você também escreveu sobre a Prevent Senior, a Ana já falou sobre o artigo dela, Augusto Nunes também escreveu, tem o artigo de José Roberto Guzzo, que foi lido no começo desse programa e muito mais, e além, vocês já convidaram a assinatura da nossa edição, eu queria convidá-los também, vocês que estão assistindo, a visitar o site da Revista Oeste, www.revistaoeste.com, porque justamente trata disso que a nossa capa mostrou. Sempre que alguém mandar pelo WhatsApp uma matéria do consorciado A, do consorciado B, do novo membro do consórcio da imprensa, e você olhar para aquela matéria e falar, puxa, mas será mesmo? Deixa eu correr lá no site da Revista Oeste e ver como é que eles estão reportando os fatos e não as narrativas. Um ótimo final de semana a todos vocês. Até segunda. Augusto Nunes, conta pra gente um pouquinho do seu artigo, que você já deu um spoiler durante a semana, Trem-bala, é isso? Eu vou ter que escrever sobre a tentativa, mais uma, de ressurreição do trem-bala, né? Vejam lá como é que é a história desse trem fantasma. É a alma penada que tem sede própria e tenta reviver, e tenta voltar à vida aí quando é só o Brasil baixar a guarda. Paula, nossa chefe, terminamos outra semana. Muito obrigado, boa noite. E um beijo para o Silvio, meu irmão, Ana, minha parceira, querida Fabi. E um beijo a vocês que nos acompanharam até agora e pedindo desculpas pela voz hoje um tanto prejudicada. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. Uma boa noite, um ótimo final de semana. E eu te espero aqui às 5h45 da tarde na segunda-feira.